E olha, quem teve uma semana um pouco agitada foi o Operário Ferroviário. Foram 2 jogos aí, um na quarta-feira e outro nesse domingo, 6 pontos disputados e apenas 1 ponto conquistado. Mesmo assim, o time de Vila Oficinas conquistou uma vaga para a segunda fase da Taça Federação Paranaense de Futebol. Veja como foi. O time sub-23 do Operário teve 2 jogos na última semana que fecharam a primeira fase da Taça FPF, competição que classifica seu campeão para a disputa da Série D de 2018 e que não interessa mais ao Fantasma. Na quarta-feira, o adversário foi o Rio Branco de Paranaguá. E o alvinegro não foi bem, especialmente no primeiro tempo, quando o adversário envolveu o time princesino. Na segunda etapa, as coisas mudaram um pouco, mas o Rio Branco chegou ao gol da vitória num contra-ataque que terminou na conclusão de Paulinho. Apesar da insistência do Fantasma, o jogo ficou nisso mesmo, em Operário 0, Rio Branco 1. Já no domingo, contra o Andraus, a partida era decisiva para o time do técnico Joel Presner. E pensar que foram justamente os 2 times que fizeram a final da competição em 2016. As chances de classificação ainda eram boas. O Germano Krieger recebeu seu menor público na temporada. 125 pessoas acompanharam a partida. Os passos do torcedor aí até podiam demonstrar o nível de ansiedade da equipe. A primeira boa chance veio nos pés de Vandinho. Aos 23 minutos, Fred Saraiva recebe pela esquerda e chuta rasteiro para fazer o Operário 1-0. Logo depois, Christian leva perigo nessa bola. 31 minutos e já dentro da pequena área, a bola chegou nos pés de Vandinho, que tocou para o fundo das redes. Fantasma ia bem, 2-0. No final do primeiro tempo, Fred Saraiva ainda desperdiçou essa boa oportunidade de gol. Na segunda etapa, Christian chuta. A bola bate nas redes pelo lado de fora. Aos 7 minutos, Alberto pega a sobra dentro da área e chuta para diminuir a diferença. Daí vem 2 boas oportunidades com o Eric. Primeiro de cabeça. E depois desse chute da entrada da área, o terceiro gol teimava em não sair. E o castigo veio aos 40 minutos. Vitor subiu mais do que a defesa e deixou tudo igual no placar. Final de partida, Operário 2, Andraus também 2. A gente está tendo que improvisar a maioria dos jogos, né? Está tendo lesões, cartões amarelos, vermelhos. E o elenco é pequeno, então a gente tem que se virar como pode, né? Hoje o Robson jogou ali na lateral direito. No meu ponto de vista, foi muito bem no jogo. Aí foi até aguentar, depois pediu para sair que não aguentava mais, né, e a gente acabou fazendo uma substituição. O mesmo aconteceu, né, com o Fred, jogou na meia, né, é um meia atacante, jogou na meia ali também, e saiu com o adutor dolorido, pediu para sair que estava com o adutor dolorido e a gente acabou tirando esse jogador, né. E o Juninho sentiu ali um pouco de câimbra no final e acabou saindo, né. O desgaste está sendo muito grande. A equipe não está numa condição física ideal ainda, mesmo porque ninguém tem culpa, né? Porque a gente começou a trabalhar em cima da hora e não fez um trabalho de bom na parte física e a gente sofre principalmente no segundo tempo dos jogos. Mas agora vai começar outro campeonato, o importante é que a gente conseguiu classificar, né? E agora começa outro campeonato, é mata-mata, tudo pode acontecer. Eu espero que contar com todos os jogadores agora, só os lesionados que estarão fora, eu espero contar com todos para a gente procurar passar desse mata-mata aí. Você tem um adversário que fez uma boa campanha na primeira fase pela frente. O que você espera da sua equipe nesses próximos poucos dias que você tem para trabalhar, no sentido de que você possa reverter toda a situação, até mesmo de expectativa, né, enfrentando um adversário que ficou melhor posicionado? Na verdade, assim, hoje, no jogo de hoje a gente até fez um bom jogo assim no primeiro tempo, né? Fez um jogo tático, um jogo quase que perfeito, criamos 3 ou 4 situações, no segundo tempo voltamos bem, criamos mais 2 situações, daí infelizmente na hora de finalizar acabamos pecando. E sobre o adversário, é um adversário difícil, um adversário que tem 3 jogadores rápidos na frente, mas é um time normal, um time como qualquer outro, né? No meu ponto de vista, eles e Maringá são os favoritos a chegar, mas como eu falei para você, no mata-mata tudo pode acontecer, a gente pode reverter, já fizemos bons jogos, principalmente contra o Maringá nessa primeira fase, um jogo perfeito. E espero que eu possa contar com todos os jogadores para a gente fazer um bom jogo contra o Cascavel e definir nossa classificação.
Joel, dois aspectos. O primeiro é, independente do resultado, imagino que você, o Gerson, toda a comissão técnica estão preocupados com o desempenho de campo desses atletas, né, que não vem sendo bom e que, pelo menos ao nosso ver, caiu muito do primeiro para o segundo tempo. Né, para você, o que se deve a isso? Foi desatenção mesmo? Enfim, alguma questão de posicionamento? E a segunda pergunta, a gente conversou com o Paulo Balancinha, até confirmou agora com o Álvaro Góes, que tivemos problemas de indisciplina essa semana com atletas do grupo Sub-23. Te chateou essa questão? Como é que ela chegou até você? Enfim, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Sobre a questão física, eu acabei de mencionar aqui, a equipe não está numa condição física ideal ainda, porque a gente não fez um trabalho de base, não fez um trabalho no começo da temporada, montamos a equipe, já fomos na parte tática, né, porque a gente não tinha muito tempo. E alguns jogadores realmente estão sentindo no segundo tempo, e no segundo tempo já foi assim, nos 3 jogos que a gente fez aí anteriormente, aconteceu isso, a queda no segundo tempo. Mas no primeiro tempo a gente fez um bom jogo, até os 10, mais ou menos 15 do segundo tempo a gente conseguiu manter um bom jogo, fizemos um bom jogo, criamos mais 2 ou 3 situações e infelizmente não conseguimos fazer o gol que definiria o resultado. Sobre a questão de indisciplina, eu vou deixar com a diretoria, né? Aconteceu, foi extra-campo, né? Foi fora de campo, então vou deixar que a diretoria tome as providências necessárias e cabíveis aí para coibir esse tipo de coisa. Joel, depois de muito tempo você vai ter uma semana toda, né, para trabalhar com seus jogadores, vai ter esse jogo contra o Cascavel, que terminou como melhor campanha. Como, né, em uma semana tentar mudar um pouco a cara dessa equipe, dar uma confiança para tentar resolver até mesmo essa questão de oscilação de desempenho dentro de campo? Tem que conversar bastante com os jogadores, trabalhar bastante, nunca deixar de trabalhar, né? A gente tem trabalhado bastante, só que, como se falou, a gente não está conseguindo repetir uma formação em nenhum jogo. Tivemos jogadores lesionados, jogadores com cartões, e a gente tem que fazer um jogo agora de superação, um jogo de entrega maior. Um jogo como a gente fez contra o Maringá na primeira fase, que a gente fez um jogo perfeito. O Maringá, no meu ponto de vista, é uma das melhores equipes, se não for a melhor equipe. Investiu bastante e tem um bom elenco, e a gente conseguiu chegar lá, neutralizar a equipe do Maringá e fizemos um bom jogo e acabamos vencendo a partida. Depois a gente fez mais 1 ou 2 jogos bons. Hoje a gente fez um primeiro tempo muito bom. Então é trabalhar bastante, não deixar de trabalhar, conversar bastante. Temos poucas opções, como se pode ver, o elenco é reduzido. Estou colocando os meninos aí da base, os meninos novos para jogar, que nunca jogaram, né? E tem que dar moral para eles, tem que incentivar eles, né? Porque são o futuro do Operário, então a gente tem que motivar, incentivá-los para eles poderem estar jogando, ganhar cancha e estar aparecendo aí na mídia. Na classificação geral, o Fantasma terminou na 8ª posição com 8 pontos ganhos. Com isso, o Alvinegro enfrentará o Cascavel na próxima fase, time de melhor campanha na competição. Os outros confrontos do mata-mata das quartas de final são Maringá e Irati, Foz do Iguaçu e Paranavaí e Rio Branco contra o Toledo. Realmente o técnico Joel Presner está numa sinuca de bico. O Sebastião Neto comentou de uma situação de indisciplina dentro do grupo e provavelmente esses jogadores são funcionários do clube. E qualquer situação de disciplina ela é passível de multa no aspecto financeiro ou até mesmo uma rescisão de contrato imediata. Só que o Joel ele está preso a essa condição de que o grupo é muito reduzido, além do fato de ter algumas lesões que aconteceram no decorrer do campeonato e, de certa forma, pelo menos por 2 jogos, o Joel vai ficar nas mãos até mesmo de um ou outro jogador que em outra situação nem interessariam mais ao Operário Ferroviário. Na verdade, como o Vinícius Albuquerque comentou aqui em outra oportunidade, essa Taça Federação Paranaense de Futebol, ela funcionaria como um laboratório para o Operário Ferroviário, no sentido de analisar jogadores aí que possam servir aos interesses do clube na próxima temporada, e pelo jeito alguns atletas estão jogando no lixo essa oportunidade. O Joel, como nós comentamos na nossa matéria, não repetiu a mesma formação em nenhum dos 9 jogos que a equipe do Operário Ferroviário realizou nessa primeira etapa. Daí realmente fica muito complicado.
A expectativa é que o time se ajuste um pouco mais durante essa semana que tem para trabalhar. Nas próximas horas deve ser homologada aí a realização da primeira partida aqui em Ponta Grossa entre Operário e Cascavel, e que o Operário, que o Joel tenha aí uma semana de bom rendimento no treinamento para que a equipe possa fazer uma boa apresentação diante do Cascavel. Mostrou que tem potencial vencendo o Maringá fora de casa, só que era uma outra formação que o Joel já não pôde contar no jogo seguinte. Sorte, tomara que as coisas se encaminhem aí para os lados da equipe sub-23 do Operário Ferroviário.